Cara, eu não ia falar de Jujutsu agora, mas eu assisti esse arco essa semana e eu tô com tantos sentimentos assim que eu preferi falar desse arco antes de continuar assistindo. Até pra processar tudo o que aconteceu. Porque eu tava até ansiosa pra começar logo a terceira, mas eu tava tão emocionalmente exausta depois desse arco que eu não consegui continuar. Eu não ia conseguir associar a trama nova, os personagens novos. Então eu tô aqui falando aqui pra poder ajudar nesse processo de superar o que aconteceu. Até no dia seguinte eu fui ver um resumo pra poder entender tudo que eu não tinha pego. Porque eu não ia conseguir reassistir as cenas de novo nem a pau. Nem a pau. Cara do céu. Mas tá, começando do princípio. Eu comecei a assistir Jujutsu há algum tempo, mas foi uma daquelas histórias que demorou pra engatar, sabe? Tanto que, se eu não me engano, comecei a me empolgar mesmo depois. Não sei se dá pra considerar um arco, mas foi quando o Mahito aparece pela primeira vez. Aí tem aquele lance dele com o Junpei. E eu já quero aproveitar pra comentar o quanto esse personagem me irritou. O Mahito, no caso. O pior é que ele tem uma boa personalidade, né? Ele é um bom vilão. Só que ele é um tão bom vilão que eu consigo ficar extremamente pé da vida com ele. Enfim, depois desse arco eu acabei me empolgando e não consegui parar de assistir. Então eu cheguei na segunda temporada e eu tava até aí levando de boa o anime. Só que essa segunda temporada já chegou com os dois pés na porta, assim. Até porque o arco final da primeira temporada foi aquele negócio tranquilo lá do intercâmbio. Mas aí começa a segunda mostrando o passado do Gojo com o Geto e o que acontece com aquela garota. Ela apareceu tão pouco, mas era uma querida. O foda é que ela teria um destino triste de um jeito ou de outro, né? Mas ter esse momento de quebra de esperança já dá essa desestabilizada inicial, que só vai ser piorado com o passar dessa temporada. Outro ponto importante é a introdução do pai do Megumi, o Toji Fushiguro, pra gente já ter noção do quanto o maluco é bravo. O que é meio absurdo, visto que teoricamente ele não tem nada de especial, né? Considerando a falta de energia amaldiçoada que ele tem. E mesmo assim o cara ser praticamente indestrutível, é de arrepiar, assim. Enfim, depois disso a gente vai pro arco de Shibuya de fato. E caso não tenha ficado claro, terão muitos e muitos spoilers. Vou falar de tudo que acontece, basicamente. Tudo que eu lembrar, né? Na ordem que eu lembrar. Mas se você tá aqui é porque você deve ter assistido, ou não liga de saber dessas coisas, né? O arco já se inicia com a morte do Mekamaru. Mas foi um momento que já tava óbvio quem iria ganhar. O marido se tornou um personagem extremamente importante pra ser morto por um personagem secundário, então não tinha outra opção. Mesmo assim, não nego que eu fiquei triste com a morte dele, sabe? Especialmente com a relação fofa que ele nutria pela menina de cabelo azul, né? A Miwa. Eu tava quase chorando junto com ela quando ela recebeu aquela mensagem dele no trem. E mesmo assim eu concordo com o Mekamaru. O pessoal de Kyoto não mostrou muita coisa naquele arco de intercâmbio. E a Miwa, coitada, parece que tá lá de engano, velho. Bicha não faz nada. Ela perdeu a espada ou teve ela quebrada várias vezes. Ela não é útil, cara. Não é possível um treco desse, sabe? Mas tá, tô me perdendo aqui que eu sei lá na frente. O Mekamaru, ele tava colaborando temporariamente com as maldições pra ser meio que curado de suas doenças, né? Que ele é todo ferrado. O que deixou ele ciente do plano de Shibuya, fazendo ele já se preparar, deixando mensagens posteriores pra ajudar o pessoal, pra quando o Gojo fosse selado. O plano consistia em pôr aquela barreira em Shibuya, impossibilitando as pessoas comuns de saírem, e chamar o Satoru pra ir pra lá. Praticamente todos os feiticeiros que a gente conheceu até então estavam presentes, alguns até que a gente não tinha visto antes, pelo que eu me lembre, com exceção de alguns feiticeiros de Kyoto, que o Mekamaru fez questão de mandar para as missões em outros cantos para não se envolverem com a situação em Shibuya, que era muito perigoso. Com exceção do Todo e de outro cara lá que eu não lembro quem é. Enfim, após iniciarem um plano, e apesar de eu não estar sendo precisa nos detalhes, vou falar os pontos importantes. Gojo chega no quinto subsolo da estação de metrô. Lá estavam Hanami, Chozo e Jogo, que foram orientados pelo Geto a aguentarem uns 20 minutos de luta antes do Geto conseguir selar o Gojo. A luta acontece e é uma carnificina, velho. Parte da estratégia era lotar aquilo de humanos pro Gojo não poder usar seu potencial ao máximo. O que acabou não valendo de muita coisa, já que depois o Mahito aparece com vários humanos transfigurados na estação. E como as maldições não se importam com a vidas ali, massacrou geral. A saída que Gojo achou foi usar sua expansão de domínio por um mínimo instante, para que os poucos sobreviventes não entrassem no estado vegetativo.
só os deixou catatônicos por uns 2 meses antes de voltarem ao normal. Mesmo assim, mesmo conseguindo derrotar Hanami e todos os humanos transfigurados no andar, Geto conseguiu selá-lo, onde também revela não ser o mesmo Geto que estudou muitos anos com o Satoru, mas sim alguém com o feitiço de troca de cérebro, podendo utilizar o corpo que quiser. Aí, meu cara, você já tava ruim, piora, né? O Itadori planeja descer a estação com a Mei e o irmãozinho dela, mas no turno ele recebe a mensagem do Makamaru e vai avisar os outros sobre o Satoru ter sido selado. Ele sai do túnel sozinho e avisa os outros gritando de cima do prédio, o que é muito a cara dele, né? Foi um momento bem cômico, na real. Depois disso, meu cérebro já começa a bugar com a ordem dos acontecimentos, porque acontece muita coisa. Mas a Mei, ela luta com uma criatura criada pelo Geto, ela vence, mas depois disso eu não sei o que acontece com ela. Só sei que lá no final da temporada ela fugiu com seu irmão para outro lugar, já que a merda explodiu em Shibuya. E eu fiquei tão bravo com isso, mas tá. Itadori fica com o Megumi Ueno, que é outro feiticeiro lá aleatório, e eles lutam com um grupo de pessoas separadamente. Itadori e Megumi vencem um dos integrantes, mas o Ueno perde porque a velha, que também fazia parte, invocou o Toji, que eu comentei que apareceu no começo da temporada, pro Neto usar suas habilidades. Só que o Toji acaba tomando o controle do corpo do garoto de forma inesperada, matando a velha e seguindo livre, assim. Então aparece o Haruta. Outro personagem chato, um carinha loiro com uma espada diferentona lá. Ele se encontra com a Nobara e uma das assistentes. E isso já depois de ter matado o Edith lá atrás antes de entrar na cortina. Que foi péssimo também. Ele acaba com as duas, o que me deixa pé da vida também, porque a Nobara foi tão massa na luta com os gêmeos na temporada anterior. Isso pareceu que era caiu fácil pra esse moleque. Claro que querem passar a ideia de que esse personagem é forte, mas a forma que ele foi feito só não me desce, sabe? Além de irritante, não tem carisma. Mas tá, felizmente, o Nanami aparece salvando as duas e acaba com o garoto na porrada. O que também não o mata, né? A única coisa que o matou foi o feitiço dele de milagres, que foram esgotados depois que o Sukuna salvou ele. Mas já chego lá. Eu só quero reforçar o quão feliz eu fiquei com a morte dele. Tá, vamos ver. Esse arco parece infinito. Eu escrevi pra caramba. Tô falando pra caramba agora também. E ainda acontece muita coisa. Eu tava agoniada assistindo, porque só vai indo ladeira abaixo e não acaba. Mas tá. Vou falar do grupo envolvendo o Nanami, Maki e um velho lá. Isso porque eu já cansei de ficar pesquisando nome. E quem eu não nomear é porque eu não ficou presente o suficiente pra eu lembrar. Eles se encontram com uma maldição que o prende em sua expansão de domínio numa praia. Tá todo mundo lascado tentando derrotar ele, até que o Megumi invade essa expansão com a expansão dele própria, criando uma brecha para o pessoal fugir. Mas antes do pessoal conseguir passar por essa brecha, o Toad entra, mata a maldição por ter energia mais forte, e derrotando ele faz todo mundo sair da expansão de domínio, né? Então o Toad ele escolhe o Megumi como próximo alvo e o separa do pessoal para poder lutar com ele lá fora. Enquanto isso, o jogo aparece lá do nada e faz todo mundo ser carbonizado. Simples assim, só pra me fazer surtar. E eu já não tava acreditando que o Nanami ia morrer desse jeito, sabe? Porque eu gosto dele. E da Maki também, até porque depois de ver o nível do Toad lutar, me faz acreditar no potencial dela de ser uma feiticeira extraordinária assim também. Acabei até pegando spoiler e sei que por algum motivo insano ela sobrevive. Se bem que esse povo gosta de entender a noção do poder quando está prestes a morrer, eu acho isso muito bizarro, mas tá. Isso foi depois. Até esse momento eu achei que ela e o Nanami foram de arrasta, mas eu não estava preparado para o que ia acontecer com o Nanami depois, né? Voltando pro Megumi e pro seu pai, eles brigam feio até o Toad descobrir o nome de Megumi. E percebendo ter tratado seu filho, ele pergunta seu sobrenome, se matando aliviado em saber que ele não virou um Zenin. Antes de continuar essa parte do Megumi, eu vou falar um pouco do que aconteceu com o Yuji até então. Ele vai descendo a estação, mas se encontra com o Chozo, com fogo nos olhos querendo se vingar de seus irmãos. A luta é longa, Mekamaru ajuda ele numa estratégia contra Chozo, mas mesmo assim Chozo acaba levando a melhor, só que não finaliza o serviço por sentir a mesma coisa que sentiu quando seus irmãos morreram, deixando ele maluquinho das ideias. Yuji fica desacordado e duas garotas seguidoras do Geto original dão o dedo do Sukuna que elas tinham lá, na esperança de barganhar com ele depois. Nessa hora, o Jogo aparece e dá mais uma porção de dedos do Sukuna pro Yuji, fazendo ele ter ao todo 15 dedos engolidos.
E com isso o Sukuna desperta, né? Olha só que legal, né? Fazia tempo que a gente não viu o Divo. Só que foi péssimo. Ele não aceitou a oferta das garotas porque ele não ia matar o impostor do Geto só por um mísero dedo que era o que elas estavam ofertando. Mata elas e se volta pro jogo, onde eles acabam fazendo um acordo que caso o jogo consiga encostar no Sukuna, o Sukuna vai fazer o que eles pedem. Claro que eles acabam lutando, o Diogo não consegue tocar nele, porque por algum motivo o Diogo subestimou o poder do Sukuna, cara. Ele subestimou o poder do Sukuna, e aí destruiu boa parte da cidade nesse processo, e acabou terminando com o Diogo finalmente morrendo. Mas o Sukuna dá tanto medo, que nem deu tempo de ter um gostinho, só ficou aquela sensação ruim de que ia piorar, sabe? Porque vai piorar. Até porque, vamos voltar pro Megumi agora. Ele se encontra com o loirinho da espada depois de levar um sarrafo do Nanami, e para ter uma vantagem, ele inicia um ritual envolvendo os dois para invocar um Shikigami, acho que é assim o nome. Megumi é desacordado pelo Shikigami, até por estar enfraquecido pela luta anterior, deixando o Haruta desesperado lá sozinho. O Sukuna acaba brotando para ajudar, claro que é por causa do poder dos milagres do Haruta, o que leva à morte que eu comentei dele, porque esse acontecimento fez esgotar os seus milagres. Sukuna resolve matar o Shikigami como alguém de fora, para não finalizar ser ritual, pois mataria o Megumi no processo. Foi o que eu entendi no caso, e como Sukuna ele quer o Megumi depois para alguma coisa, ele fez isso pro carinha não morrer. Só que eu não tava preparada que essa luta ia destruir tudo que restava da cidade, tipo, tudo mesmo, tudo. A luta é muito bem desenhada e tal, mas o vazio que fica depois que ela é finalizada é desesperadora. Especialmente quando Sukuna deixa o Yuji voltar a tomar posse do corpo. Aí ele vê a cidade destroçada e tudo que o Yuji consegue é pedir pela própria morte. É agonizante de ver. Aí daí pra frente é só pra trás. Aí a gente vê que o Nanami não morreu, ele tá semi-carbonizado, seguindo com suas obrigações, sabe? Já meio lelé das ideias, prestes a morrer. E tudo que eu podia pensar é por que esse cara não foi embora, sabe? E quando eu tava escrevendo esse roteiro, tudo que eu consegui imaginar foi que ele só aceitou seu destino e decidiu continuar fazendo o que ele sabe, até porque ele percebeu que ele não ia conseguir ver o próximo amanhecer vivo de qualquer forma. O que foi doloroso de assistir, porque eu gostava dele. E ele narrando os últimos pensamentos enquanto matava vários humanos desconfigurados. Foi triste, até porque valeu de nada. O Mahito viu ele passando e conseguiu tocar nele. Aí nessa hora o Yuji chega e o Nanami diz suas últimas palavras pro Yuji. Agora é com você. E é destroçado por Mahito com um único toque. Cara, eu acho que ver ele morrendo nas mãos do Jogo seria menos pior. Até porque é revoltante em outro nível, sabe? Ver ele morrer pelas mãos do Mahito, levando em conta o que aconteceu na temporada anterior. Lá o Yuji conseguiu salvar o Nanami. Mas agora o Yuji só chegou pra ver sua morte de camarote, sabe? E é triste esse momento. E a gente nem tem tempo de respirar, porque ele já começa a lutar com o Mahito com sangue nos olhos, dando tudo de si. Na superfície, a gente vê que a Nobara se depara com uma réplica do Mahito, que deixou lá de precaução, e mesmo a Nobara conseguindo lutar bem e fazer o seu feitiço ressoar no Mahito original, a réplica foge, então a Nobara persegue ele até a estação. Só que lá embaixo, os dois trocam de lugar, já que dessa forma o Mahito original ia conseguir usar sua maldição nela. E nesse momento, se eu já não tivesse no final da temporada, eu teria largado o controle, velho, na moral. Na moral, na verdade eu deveria ter largado o controle, respirado, bebido uma água, porque foi seco, ela só caindo duro no chão e a cara incrédula do Yuji olhando pra ela. E a ação dele de desistir é super compreensível nesse caso. Por que vai continuar lutando, sabe? O marido se aproveita, é claro, bate nele até não poder mais, mas felizmente, finalmente, todos chegam pra salvar seu brother. Só ele pra me fazer sorrir depois da morte da Nobara, cara. E o todo foi muito bom, principalmente com seu feitiço de troca de lugar com bater de palmas. Ele inspira Yuji a continuar, e os dois partem numa briga longa, mais longa, que leva a um final onde Mahito, inspirado pela ideia de Satoru Gojo, faz a sua expansão de domínio por um rápido instante também, pra não tocar no Sukuna, mas pra afetar o todo, que faz o cara decepar seu braço com uma mão.
Eu já tava tão em choque de tudo que aconteceu, e mesmo assim eu fiquei perturbada com o todo, decepando a sua mão com a outra mão. Cara, ferrou com a habilidade dele que dependia do bater de palmas, sabe? E mesmo assim eles saem vitoriosos, né? Pelo menos isso, já que o Mahito fica sem estoque de alma e o Yuji o persegue como uma presa. Até poderia falar que foi algo satisfatório, mas na verdade é um momento meio melancólico, já que simboliza uma quebra no personagem do Yuji, que era um garoto que ainda tinha esperança de salvar pessoas. E o seu discurso de ser igual ao Mahito simboliza isso. Da mesma forma que o Mahito mata pessoas porque sim, Yuji vai matar maldições porque sim. E o pior é que a gente nem tem esse gostinho de ver o Mahito ser morto, sabe? Porque esse arco não se preocupa em dar esperança, ele é o completo oposto disso. Pois quem chega é o Geto no meio disso tudo e absorve o Mahito pra ter a maldição dele em seu estoque. Olha só que legal, né? Que tudo! Pra ajudar o Yuji, o pessoal de Kyoto chega, que foi depois daquele momento que eu falei lá no começo sobre a mensagem que o Mekamaru deixou pra Miwa. E mais um momento de desabafo aqui, rapidinho. Nessa hora, esse pessoal que não foi convocado pra Shibuya ficou meio bravinho porque o Mekamaru não confiou neles na missão. E essa hora aconteceu depois da morte da Nobari, então eu só consegui ficar puta, porque o povo tava reclamando de barriga cheia, já que literalmente nenhum deles que ficaram de fora se mostraram úteis no arco de intercâmbio. Eles não aparentaram ser fortes o suficiente pra bater de frente com a ameaça que tava em Shibuya, sabe? E mesmo assim, depois de ver o Nanami morrer, a Nobara morrer, ainda tive que ficar ouvindo esse povo chato reclamando. Ah, te catar, véi. Mas tá, eles chegam pra ajudar, mas claro que eles não conseguem fazer isso muito bem, né? Já que chega uma aliada das maldições, que ela é muito poderosa, e ela tem esse poder de gelo que acaba congelando todo mundo, então ninguém consegue fazer muita coisa. O Geto usa a transfiguração inerte lá pra fazer as pessoas com potencial de sentir maldições ou algo do tipo terem a capacidade de virar feiticeiros. Ah, sei lá, eu entendi na hora, mas agora eu esqueci. E pra ajudar os alunos, uma moça loira brota, sei lá de onde. Ela é uma feiticeira de nível especial que não tive chance de ver lutar ainda, então eu não sei seu potencial. Mas ela conversa lá com o Geto. Ele libera trocentas maldições lá em Tóquio e vai embora, livre, leve e solto. Corta pra imprensa não conseguindo explicar o ocorrido de Shibuya, considerando até revelar a existência de maldições. E aí aparecem uns textos falando que Gojo foi visto como cúmplice nesse atentado, que Yuji teve aquele tempo de espera até sua execução revogada, então vai todo mundo cair em cima dele. Teve uns textos de outros personagens também que eu não lembro. E assim, finalmente termina o arco de Shibuya, que acabou com o meu psicológico. Teve coisas que eu também não falei, como as partes do panda e o cara que tava com ele, mas acabou não sendo tão relevante no todo, assim. Mas eu vou aproveitar essa brecha pra fazer a famosa associação de Jujutsu com o mercado de trabalho. Porque assim, o cara que tava com o panda, ele não queria lutar. E dá pra culpar ele? Não, pelo menos ele tem senso de sobrevivência. Mas é meio doido pensar que tem poucos feiticeiros realmente fortes, sabe? O Gojo foi selado e mesmo assim parece que não tinha outra pessoa pra bater de frente com essas maldições poderosas. Aquela loura até aparece no final, mas ela não ajudou merda nenhuma, porque ela fica nessa de ter o seu ideal de acabar com as maldições. Ainda não sei como, não explicaram. Se alguém quiser explicar, fica à vontade, que eu já não lembro mais. Deixaram a merda pra cima do CLT padrão, como o Nanami, que nem ele aguentou, deixando a merda ainda maior pros pobres dos trainee barra jovem aprendizes, que nem numa enrascada daquelas deveriam estar. Mas tá com falta de pessoal, né? Então vai deixando a merda rolar. Sobrou até pros pobres dos assistentes que nem são lutadores. E Diti morreu secamente e a loirinha que tava com a Nobara foi torturada com vários cortes na perna. Esse arco me deixou revoltada, como alguém que não fazia ideia do que ia acontecer. Vou levar um tempinho antes de continuar. Até porque descobri que ainda tem um filme sobre o cara que vai perseguir o Yuji. Eu até comecei essa temporada por curiosidade, mas como eu comentei lá no comecinho, nem finalizei o primeiro episódio ainda. Um último desabafo antes de terminar aqui. Tinha uma narradora que ficava narrando uns momentos muito teóricos, só que pra mim tava mais atrapalhando do que ajudando a entender. No mangá isso deve funcionar, até porque é só ler com calma antes de continuar a cena, mas no audiovisual, já que já estamos sendo bombardeados com informações visuais e sonoras,
né, dados os efeitos e a trilha sonora, ter esse momento de narração no momento de um momento crítico, sem estar integrado à cena, como normalmente fazem com o personagem falando, acabou sobrecarregando a absorção de todos esses elementos juntos. Bem, pelo menos foi a resposta em que cheguei, só pra não me achar burra de não entender nada. Mas tá, obrigado por me virem até aqui. Espero que tenham gostado da arte, que no momento que eu tô gravando isso aqui eu ainda não sei o que eu vou desenhar. Mas é isso. Tchau, tchau. E falem aqui o que vocês acharam desse arco, ou o que vocês acham de Jujutsu, tá? Agora sim, tchau.